Bom dia! Nossa semana está chegando ao final. Hoje, sexta-feira, dia 29 de maio. Vamos iniciar a nossa aula, lembrando que ela deve iniciar às 8 horas para que você possa fazer todas as atividades, tá certo? Lembrando também que nós, os professores, estamos à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Então, ao invés de perguntar para os pais, perguntem para os professores, tá certo? Então, depois do café da manhã, a prof vai solicitar que vocês façam uma aula de yoga conforme o vídeo abaixo, tá? Uma aula simples e depois registra a nossa rotina no caderno do integral. Em seguida, nós vamos para a aula de português. Então, no caderno de português, vocês vão colocar as atividades 7 e 8. Lembrando que essas atividades já foram entregues no segundo kit de estudos domiciliares, atividades de português. Então, é uma atividade sobre verbos, tá? E em seguida, também sobre verbos, né? Outras duas atividades. Após isso, então, vocês vão fazer o lanche e o descanso de vocês de 30 minutos, para em seguida nós iniciarmos a nossa aula online. Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades faltantes da aula de ontem, né, sobre fluxos migratórios. Então, faltaram duas atividades que nós vamos fazer a correção e também fazer a correção das atividades de português de ontem, tirando as dúvidas dessas duas atividades sobre verbos. Por último, então, nós vamos ter um momento da leitura. A prof vai pedir para que vocês leiam no mínimo 10 páginas do livro da biblioteca ou outro livro que vocês tenham em casa. Só que vocês têm uma atividade para ser realizada. Vocês vão encaminhar um resumo. Não esqueçam de colocar o nome do livro e um resumo. Vocês façam uma foto no caderno de vocês e esse resumo. Em seguida, vocês terão o almoço, né? E aí nós encerramos a aula do turno da manhã com a aula da LEM. E aí nós vamos para a aula da tarde, tá? Na aula da tarde, na sexta-feira, então vocês têm no primeiro período a aula de arte com a prof. Kathleen. E aqui está a atividade que vocês devem fazer. Então tem toda a explicação sobre a imagem em movimento que ela explica. E aí no final, a atividade que vocês devem realizar. Em seguida, então, nós temos a aula de educação física no segundo período com a prof. Vive. E aí ela está deixando uma atividade muito legal para vocês fazerem. Então, assistam o videozinho e tentem fazer em casa. Mandem uma foto para a prof. Vive. Aí vocês têm um recreio também de 30 minutos, dá uma parada, descansa. E aí vocês têm a aula de história, 2 períodos de aula de história com a prof. Janete. A prof. Janete não encaminha as atividades dela para o site, então vocês precisam acessar o grupo do WhatsApp da tarde para pegar a atividade da prof. Janete ou através do portal. E aí sim, encerramos a nossa semana, lembrando que final de semana é para descansar, é para ler, é para se divertir com a família, mas não sair de casa. Aqui, então, retomo que nós temos o registro das dúvidas de vocês, mas que também podem ser enviadas diretamente para a Prof. Pati. Encontro vocês às 10 horas com todo o material em mão, tá certo? Beijos, até mais!